Agora, transporte público, que é um serviço essencial para a população. A gente tem tratado do tema aqui por conta da empresa que opera o serviço em Pouso Alegre, a Expresso Planalto, que anunciou que no próximo dia 1º de julho irá interromper diversas linhas devido ao acúmulo de prejuízos que vem tendo aqui na operação do transporte coletivo urbano desde o ano passado por conta da pandemia, com a redução de 50% dos passageiros. E um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o INDEC, apontou que 41 paralisações ocorreram desde janeiro deste ano em 17 estados, mais o Distrito Federal, por conta desse problema aí de menos passageiros e a crise com as empresas. Por isso que a gente vai conversar agora ao vivo por Skype com o Rafael Calabria, que é coordenador de mobilidade urbana do IDEC. Rafael, boa noite, obrigado por conversar com a gente aqui no Mando News, aqui em Pouso Alegre, para falar a respeito desse problema. A culpa aí seria da pandemia ou do modelo que existe no Brasil do transporte público? Rafael, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Importante debater esse tema, né? E estamos vivendo a ampliação de uma crise, como você colocou, e a pandemia, de certo, né, ampliou a gravidade, ela obrigou muito a redução do número de passageiros. E o problema, a raiz do problema é esse modelo histórico que a gente tinha. O transporte ele é muito mal cuidado, mal gerido, né? Relegado a uma segunda importância. E os governos, né, tanto federal quanto os municipais, não dão a atenção necessária. Então, os sistemas, via de regra, são concedidos a empresas, né? Aí no caso de vocês, a Expresso Planalto, e a prefeitura espera que a empresa cuide de todo o serviço, né? Então, primeiro que não tem muito um controle, né, no padrão nacional, claro, tem diferenças entre algumas cidades, e o sistema depende totalmente da tarifa do usuário para se bancar. Então, a tarifa acaba ficando cara. E como o empresário depende da tarifa, ele acaba também muitas vezes prejudicando a qualidade do serviço. Ele tira veículo, reduz viagens, reduz a frota e vai atender só onde é mais rentável, o centro, as vias principais. Então, tem uma piora do serviço junto com um encarecimento por causa da dependência da tarifa. É o cenário pior possível, ele é ruim e caro, né? E aí, quando você obriga a não ter passageiro, que é a fonte de receitas, o sistema entra em crise, como a gente tem visto aí em várias cidades com as greves que você mencionou. Pelos estudos aí apontados pela própria associação que reúne as empresas do setor, são 25 empresas pelo menos que já interromperam as atividades desde o ano passado. Agora, a empresa, no caso aqui da Expresso Planalto, entregou ofícios ao município para discutir um equilíbrio do contrato. Você aí que está ligado diretamente a essas pesquisas, a esse trabalho, qual que seria o caminho para encontrar uma solução para não desabastecer a população de um serviço, como disse, é essencial? Bom, todo esse modelo que a gente criticou no começo tem que ser, né, ajustado, modificado. Eu posso entrar nesse detalhe depois, mas agora com a pandemia, emergencialmente a prefeitura tem que fazer aliás, não a prefeitura, né, o governo teria que fazer um socorro emergencial. Como é um problema estrutural no Brasil, a gente defendeu que o governo federal o fizesse, como outros países fizeram. Os Estados Unidos fez algumas, a Alemanha, a França, né, até a Argentina fez um socorro, né? E aí cobrasse das cidades contrapartidas para não ser uma mera injeção de recursos, mas o governo federal vetou esse socorro. Então, ele indiretamente deixou na mão das prefeituras fazerem isso. Então, a gente tem visto algumas cidades fazer esse socorro, como foi o caso agora recente de Poços de Caldas, Foz do Iguaçu, teve também no começo do ano em Salvador, em Porto Alegre. Então, algumas cidades estão arranjando a solução. E aí é muito importante que, junto com esse socorro emergencial, né, essa ajuda por causa da pandemia, tenha muita transparência esse processo, se exponha quanto foi gasto e também se cobre a qualidade. Então, vai dar esse dinheiro, não é para o empresário se manter, é para a empresa colocar uma frota necessária para que não tenha lotação nesse período. Então, é um momento muito sensível, muito sutil, né? Sempre a questão do subsídio é polêmico e o transporte não tem muita transparência. Então, esse momento precisa ser utilizado para modificar um pouco esse cenário e fazer esse processo com bastante transparência, com participação da Câmara Municipal, dos tribunais de contas, né, no caso aí do Estado,
E não é uma mera injeção de recursos na empresa. É um movimento para garantir a frota necessária, junto também com essa percepção de que a tarifa não vai ser suficiente para que não tenha lotação nesse momento. Exatamente. A Prefeitura de Pouso Alegre fez essa aplicação, esse repasse no ano passado de 750 mil à Expresso Planalto. A empresa diz que o dinheiro não dividido em 12 meses daria pouco mais de 60 mil reais, não daria para pagar uma folha mensal, semanal, aliás, dos custos do trabalho dos funcionários da empresa, e agora está pedindo esse socorro mais uma vez. É uma oportunidade para rediscutir essas questões todas, para quando passar a pandemia, um modelo de transporte público no Brasil melhorar também, né, Rafael? Exato. Para pós-pandemia, a gente defende que se estabeleça mais no país um pagamento por custo, né, para que a prefeitura, o dinheiro que ela pague, garanta a frota necessária, porque o pagamento por passageiro, dependendo da tarifa, como é hoje, ele estimula o empresário a buscar uma lotação, porque como ele recebe por passageiro, por tarifa, né, cada tarifa é a fonte de recurso, o empresário, para ele é interessante ter ônibus com muita gente e menos ônibus rodando. Então, o pagamento por custo, ele garante uma qualidade, uma frequência, e se não tiver frequência, o empresário não recebe dinheiro, então a qualidade ela é estimulada, eu diria, e buscando fontes de receitas para que não se dependa só da tarifa, para que a gente possa buscar tarifas mais acessíveis, buscar mais gratuidades, né, atender os direitos das pessoas vulneráveis, idosos, pessoas com deficiência, né, estudantes, e tenha um modelo com maior qualidade, né, nas cidades brasileiras. É claro que para isso, como é um sistema muito grande, assim como acontece com o SUS, né, que atende toda a cidade, as periferias, a educação também atende toda a cidade, e o transporte também tem que atender a cidade como um todo. Na nossa visão como INDEC, é importante uma participação federal nesse modelo, participação estadual, para garantir também a integração com as cidades vizinhas, né, de Pouso Alegre, com Três Corações, com Lavras, até com Extrema, enfim, para que a gente pense o deslocamento entre as cidades, porque também tem muito trabalhador que se desloca entre as cidades, né? E nessa pandemia, quanto mais periférico a gente tem apontado, né, o trabalhador e o cidadão mais abandonado ele está por essa crise que a gente está enfrentando. Rafael, muito obrigado por essa entrevista, por esses esclarecimentos, explicando um pouco da necessidade da discussão do transporte público, um modelo para todo o Brasil. Rafael, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, boa noite. Boa noite. Conversamos